fazer esse vídeo para vocês sobre a importância de medir a pressão arterial. Como medir, né? Tem aparelho melhor, pior, tem esse aparelho que é automático, tem a forma clássica que a gente médico mede mais frequente, né? Por que a gente usa esse, né? Se tem um outro mais moderno, eu vou explicar para vocês as diferenças, né? Preste atenção no seguinte, né? Essa forma de medir a pressão arterial, ela remota ao início de 1905, né? Que foi, alguns especialistas, eles começaram a ver que pessoas tinham um tipo de pressão diferente. Pra vocês terem ideia como isso é, claro que é um negócio meio bem antigo, né? Mas foi uma avaliação junto até com o veterinário, né? Eles começaram a furar mesmo, por carótida, de cavalos e ver a altura que aquele sangue ia e percebeu que existia uma diferença entre animais e que isso poderia ter uma coisa relevante. Então, os primórdios da medicina, muitos deles eram assim, coisa meio, parece bárbaro, né? Mas é como a gente aprendia e entendia o funcionamento do corpo humano. E começaram a ver que no ser humano também existiam pessoas, isso já tem relatos muito mais antigos, que tinham batimento cardíaco, né? Pressão arterial mais alta do que as outras, e isso poderia dar algumas consequências. Mas a gente não tinha remédio, nada específico, né? Depois começaram a desenvolver, né? E teve um médico que foi muito essencial, dele começar a ver uma forma de você medir a pressão através desses manguitos de pressão. Então, olha que é relativamente recente, né? Se a medicina é milenar, né, a gente está falando de 1904, 1905, começaram a criar esses esfingnomanômetros, né? O estetoscópio, que é mais antigo, e começar a colocar aqui nessa região e começar a criar estratégias de medir essa pressão. E hoje é o clássico que a gente usa e isso foi desenvolvido. Esse é o modo mais clássico, mais antigo, com evidência científica e que classicamente os médicos utilizam, né? Os cardiologistas, os clínicos, porque você ausculta o paciente, ouve o coração, né? E essa forma clássica é uma forma super segura, super eficaz. Só que começou a acontecer o quê? Desenvolvimento tecnológico, e as pessoas falaram, poxa, será que não tem uma forma mais fácil? Porque você tem que ter um conhecimento relativamente médico, né, da área de saúde, né, enfermeiro, técnico de enfermagem, para identificar os sonhos e ver onde inicia, onde termina, dizer que o paciente tem 120 por 70 ou não. Então tem uma coisa subjetiva que vai precisar da audição e do treino de alguém, né? E isso acaba complicando, né? E aí foi desenvolvido aparelhos automáticos que eles identificam essa mudança e dizem para você, basta você botar isso aqui no braço de forma correta, apertar um botãozinho, vou apertar aqui só para vocês verem, né? Não vai estar no meu braço, mas só para vocês entenderem. E uma vez que você aperta isso, esse manguito, ele começa a encher. Tá vendo? Então faz esses barulhinhos aqui, vocês ouvirem, e esse manguito começa a encher. E ele identifica automaticamente como está a pressão arterial. Essa forma é segura, é eficaz, é validada. Tanto que tem esses aparelhinhos com validação. American Heart Association, né? A Associação Americana de Cardiologia. Então, essa também é um método seguro e eficaz. Júlio, porque os médicos utilizam na maioria os outros? Porque esse é o método mais clássico, que tem mais estudos e que classicamente nos estudos médicos, o nosso treinamento a gente utiliza. Então, basicamente por isso, mas esse aqui dá para confiar também, tá bom? Então é como se o seu cardiologista ele fizesse outro método para estar comparando com o seu, até porque tem diferença de aparelho, tem uma série de coisas. Além disso, tem o outro que gera um pouquinho mais de polêmica, mas muitos deles são validados, né? Com uma certa diferença, né? O padrão ouro que a gente chama, a melhor forma, a forma com mais evidência, que mais o médico utiliza vai ser essa aqui, a forma clássica. Qual tem a dificuldade dela? A barreira técnica. Então, essa aqui ela também é segura, ela é eficaz. E aquela que dá no antebraço? A mesma coisa. Muitos daqueles aparelhos de pressão são dessas grandes empresas que elas conseguem ser validadas e você vai ter uma segurança. Júlio, qual o padrão ouro, qual a melhor forma? Então, essa que a gente médico faz. Essa que é a mais validada, mais difundida, tudo isso. Essa aqui é boa para você fazer? Sim, é boa. Muitos desses aparelhos, né, os mais clássicos, as marcas mais famosas, ela tem validação da American Heart Association, eles compararam, viram, mas o padrão ouro, tudo em medicina tem isso. Tem um exame que a gente diz que é o padrão ouro. Forma mais clássica, mais segura, com melhor evidência. É essa aqui ainda, tá bom? Mais antiga, mas funciona muito bem. Mas se você não tem conhecimento médico, compre esses aparelhinhos, deixe em sua casa, meça sua pressão uma vez por semana, saiba como está sua pressão arterial, né? Eu tenho de punho, eu tenho de pulso, recomendo meus pacientes comprarem, porque pressão arterial é um dos problemas de saúde mais comum, grande parte da população tem, não sabe que tem, e é uma das principais causas de AVC e infarto, tá bom? Espero que tenha